Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Livingston Galdino, professor da disciplina de Laboratório Prático Didático de Ensino em Geografia e chegamos à nossa aula número 2 e nesse momento a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante para a vida do professor em sua atividade docente, que é o planejamento escolar, certo? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que o planejamento ele é um ato necessário e essencial à atividade docente, certo? Ao mesmo tempo, ele é um processo contínuo, é um processo que deve ser sistematizado, ou seja, deve ter uma organização, deve ter uma linha de raciocínio, né? E, se possível, deve ter também a participação de outros entes além da docência, sejam entes da escola, como a coordenação pedagógica, seja até os estudantes contribuindo também. Claro que aí já é um outro tipo de situação, mas eu estou falando de possibilidades aqui, certo? Mas de qualquer forma, a gente tem que ter em mente que o trabalho do professor ele precisa ser planejado. Né? Para dar certo, o trabalho do professor precisa ser planejado. Né? Bom, o planejamento na escola ele é um ato complexo, né? Por quê? Porque ele é um ato que ele tem um componente, né, da ética, né? Ou seja, ele busca pela excelência e pelo bem comum. Ele tem uma estética, pois há uma preocupação com a harmonia, né, e elevação dos padrões culturais e do aprendizado dos estudantes. E ele tem também uma ótica utópica também, que é o desejo de mudar o presente em busca de um futuro melhor. Quem não objetiva que seus estudantes tenham um futuro melhor do que eles poderiam ter, não é? Então isso deve estar na prática do planejamento também. Bom, vocês vão ver nessa semana que a gente tem dois textos. Um aborda mais a questão do planejamento em si, da estrutura estética e etc. E o outro aborda mais a relação do planejamento com a interdisciplinaridade e com também a disciplinaridade, certo? Uh, bom, mas sobre o planejamento em si, bom, aqui está a parte que eu falei, né, sobre ético, estético, tópico. O planejamento ele tem níveis e fases. Então, em termos de níveis, o planejamento ele pode ocorrer em escalas diferentes. Ele pode ocorrer na escala institucional ou estratégica, né, que é, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Ensino ou de Educação, o Plano Municipal de Educação. Né? Então, esses planos são planos mais gerais e que servem de baliza ou de norteadores, né, para o planejamento dos professores, né, em sua atividade docente. Né? Tem o plano escolar tático, que é o famoso PPP, ou Projeto Político Pedagógico da Escola. Esse plano ele traça metas e direcionamentos no âmbito da escola, da unidade escolar. E tem o planejamento de ensino ou operacional, que são planos de curso e de aula, e que retratam a vida cotidiana do professor. Né? É o professor planejando a sua prática docente. Né? E ele tem fases também. Ele tem fases da previsão, que é determinar objetivos e meios. Ele tem fase da programação, que é detalhar a execução das atividades, e da avaliação, que é analisar resultados e propor reajustes. Ou seja, você vai, ao mesmo tempo que você vai prever o que vai acontecer, você vai programar como vai acontecer. Né? Você vai dizer qual a sua metodologia, os recursos que você vai utilizar, e ao mesmo tempo você já vai dizer como você pretende avaliar os estudantes. Claro que o planejamento ele deve ser flexível, né? Ou seja,
você deve poder mudar o seu planejamento no decorrer do percurso, se você vê que algo precisa de ajuste, né? Bom, a fragmentação do ensino está muito relacionada à questão da disciplinaridade e interdisciplinaridade, né? Veja, o ensino no nosso país, e em vários lugares do mundo, ele é um ensino fragmentado, é um ensino por disciplinas, por componentes curriculares. Até o ensino do curso aqui de vocês, né, tem disciplinas, né, tem componentes curriculares. Muitas vezes essas disciplinas trabalham isoladas, né? Então, a fragmentação do ensino acaba fazendo com que estudantes odeiem uma disciplina, amem outra. Claro que tem coisas mais complexas por trás disso, mas a gente pode dizer que, de forma generalizada, essa fragmentação acaba atrapalhando o desenvolvimento pedagógico do discente, não é? E há formas de você driblar essa fragmentação. Uma delas é o trabalho interdisciplinar, que é o trabalho que integra conhecimentos, não é, permeando disciplinas diferentes. É o trabalho que pode ser feito por várias disciplinas, não é, para levar o estudante a atingir determinados conhecimentos. Bom, a interdisciplinaridade surge nesse caso como um paradigma de integração que busca o encontro entre saberes de diferentes áreas, né? Mantendo obviamente a individualidade das disciplinas, mas visando uma complementaridade entre elas. Então elas não trabalham isoladas, não é? Mas elas se complementam, cada um ali no seu quadrado, cada uma fazendo o seu, mas se complementando, objetivando um norte único, né? Os benefícios. Isso permite explorar o objeto de conhecimento em múltiplas visões, enriquecendo o aprendizado. Quais são os caminhos para a efetivação? O caminho para a efetivação é a interdisciplinaridade estar prevista no planejamento curricular. Sem isso, não tem como haver uma interdisciplinaridade efetiva. Tem que estar no planejamento curricular. E para estar no planejamento curricular, esse planejamento não pode ser isolado. Cada professor faz o seu e ninguém sabe de nada do outro. Tem que haver um trabalho de coordenação pedagógica, alinhando os pontos, e os professores buscarem também esse alinhamento entre si. Certo? Isso aí contribui muito para a interdisciplinaridade, solucionando esse problema da fragmentação do ensino. Bom, e podemos dizer também que o planejar ele é uma ação transformadora, ou pelo menos nós devemos querer que seja, né? Por quê? Porque, vejam, planejar o processo educacional de forma ética, estética, utópica, integrá-lo com o paradigma interdisciplinaridade no currículo é essencial, né? Mas tudo isso visa garantir que a escola forme cidadãos com uma visão coesa do mundo, capazes de lidar com a complexidade da realidade e de participar da transformação social. Então a gente quer formar cidadãos transformadores, conhecedores das suas realidades e críticos, capazes, portanto, de transformá-la, capazes de sair de sua classe social, por exemplo. Não é? Muitas vezes são estudantes pobres, estudantes que estão em situação de vulnerabilidade, não é? E muitas vezes a educação transforma essa situação, pois possibilita a eles a consciência de classe, a consciência de onde eles estão e a consciência da necessidade de mudar essa realidade através da educação. Bom, gente, isso aqui foi só uma explanação do assunto. O assunto é muito maior, muito mais complexo e precisaríamos de uma aula muito grande, né, para a gente debater com detalhes o assunto. Mas isso aqui foi para encaminhar vocês no assunto, para que vocês possam ter melhor ciência daquilo que estão estudando. Então leiam os textos, certo? E qualquer dúvida nos procure, nós estamos aí, temos os chats,
não é? Nos procurem nos chats. E somos eu e mais os dois tutores, né? O professor Raul e o professor Gleibson. Estaremos à disposição de vocês, certo? Não se esqueçam de fazer a atividade da semana. Certo, minha gente? Muito obrigado por tudo. Um grande abraço e até a próxima.